Professor, esse estatuto é de 68? Pois é. Tudo bem com você? Nós traremos aqui uma aula do professor Alessandro do artigo 250 desse estatuto. Pessoal, a Vunesp adora perguntar isso na prova de Direito Administrativo. Então eu espero que você goste da forma como foi explicado aqui. A gente usou bastante cor, bastante lousa com slide para ver se você curte a aula, tá bom? Mas não vou estragar a surpresa não. Assiste a aula que eu acho que vai ser bacana, tá? Obrigado por todo mundo aí que manda mensagem, que deixa aí o agradecimento pelas aulas. Mais uma vez agradeço o pessoal do JC pela gentileza de sempre e vamos para a aula. Valeu, pessoal, obrigado. Vamos falar do artigo 250, em especial das responsabilidades dos servidores, porque ele é muito importante, e, na minha opinião, é um cara que pode cair na sua prova, mas com tranquilidade, tá? Você vai lembrar desse vídeo. Pessoal, sempre lembrando que a responsabilidade criminal é independente da administrativa, que é independente da civil, tranquilo. Por isso que o dispositivo fala: a responsabilidade administrativa não exime, não afasta o funcionário da responsabilidade civil e criminal. Beleza? Elas são independentes. Também não afasta o pagamento de indenização que eventualmente ele fica obrigado. Lá nos termos da responsabilização dele de pagar, beleza. Quer dizer, não é porque ele dançou na esfera administrativa, ainda bem, me livrei, sofri uma penalidade administrativa, uma suspensão, estou livre da civil e criminal. Não, senhor, vai ter responsabilidade civil, vai ter criminal, vai ter de pagar eventualmente o exame da pena disciplinar em que incorrer. A responsabilidade, que fique bem claro, ela é independente. Teve uma prova que ela colocou assim, ó, que ela é interdependente. Errado. Ela não é interdependente, ela não depende das demais. A prova quis levá-los ao inferno. Ela é independente. Então, cuidado com isso. Desculpem o meu exagero, mas isso aqui cai pra caramba. A responsabilidade é independente. Eu posso sofrer responsabilidade administrativa independente da civil e criminal. Posso ter responsabilidade de uma sem ter a outra, tá? Claro que geralmente, né, galera, quando o cara responder na esfera criminal, tenha certeza que isso vai ser um ilícito de outra área. Ok. O que acontece quando um cara, ele sofre uma punição, por exemplo, ele foi demitido, foi acusado aqui no estatuto, de acordo com o estatuto de corrupção, tá? Só que tem uma coisa, ele foi absolvido, lá no criminal, por exemplo. Ué, não tem aqui a esfera administrativa? Então ele foi absolvido lá. Olha que interessante, negaram a existência da autoria, não foi ele. Negaram o fato que deu origem à eleição. Não aconteceu nada daquilo. O que ele faz, galera? O que ele faz? Ele pega uma comprovação da decisão que não cabe mais recurso. Qual é o nome de uma decisão que não cabe mais recurso? Transitada em julgado. E aí ele faz o quê? Volta para sua terra natal. Volta para o serviço público. Qual é o nome dessa volta? Cadê? Qual é o nome dessa volta? Revoltamento? Não. Recondução? Não. Tudo tem nome. É reintegração. Ele é reintegrado. Então agora sim, tudo ficou legal. Vamos ler isso direito? Será reintegrado ao serviço público. Aliás, no cargo que ele ocupava e com todos os direitos e vantagens. Ué, Emerson era servidor, foi acusado de corrupção.
foi afastado, tá mal, tá mais de um ano com esse processo lá no crime rolando, não tá recebendo, os amigos dele foram promovidos e tal. Quando ele volta, ele é uma vítima disso tudo. Foi uma armação. Volta no cargo com todos os direitos e vantagens devidos. Servidor absolvido pela justiça. O que ele precisa? Comprovação do trânsito julgado. Não é de qualquer decisão, não. Não basta qualquer decisão absolutória. O Hermes está me olhando assim, como não basta? Não. Por exemplo, se você for absolvido, Hermes, por falta de provas, não gera reintegração. Você tem de ser absolvido por uma decisão forte. Nega a existência da autoria ou do fato que deu origem. Escreve na sua prova. Qualquer decisão absolutória gera reintegração. Não. E cuidado com esse nome. Que eles vão colocar para vocês recondução. E está errado. Aqui, você sabe quem que é reconduzido? O cara que estava no lugar do Emerson. O Emerson, quando volta, é reintegrado. O cara que estava no lugar dele é que é reconduzido. Tanto é, que artigo é esse que está na lousa? Estou falando com você. Qual é o artigo que está na lousa? 250. Da onde? Do Estatuto. E esse? É da Constituição. E olha o que diz a Constituição. Olha que interessante. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, ele será o quê? Reintegrado. E o eventual ocupante que estava no lugar do Emerson? Aí sim ele pode ser o quê? Reconduzido, aproveitado, ou posto em disponibilidade. Entenderam? Show? Então, esse artigo, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Ele é batata. Você vai lembrar disso na prova, hein? Fechou? Muito bem. Muito bem. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. Nós estamos usando aqui o caso do exemplo do servidor Emerson, que sofreu uma punição, foi lá, buscou a reintegração dele, depois de ter absolvição por negar a autoria. Legal. Agora, olha para mim. Está rolando, então, em tese, o quê? Um processo administrativo e um processo criminal. Pode acontecer isso? Legal. O que pode fazer o ADM? Ó, os chefes do Emerson. Não é melhor a gente parar esse processo? Aí o outro fala mas por quê? Tô achando que o Emerson é inocente. Acho que lá no criminal ele vai ser absolvido, gente. Então, o que faz o... Porque olha que interessante. Não é melhor parar esse processo? Porque a decisão desse pode influenciar no administrativo. Então, o que faz a autoridade? O processo administrativo pode ser suspenso, sobrestado, suspenso, sobrestado, suspenso, sobrestado. Para quê? Por despacho, né? Para guardar a decisão judicial, por despacho motivado. De quem? De quem? Quem que pode parar essa jossa? Quem é competente para aplicar a pena, não é para instaurar o processo. Quem pode aplicar a pena fala, eu vou segurar essa bronca aí. Eu vou esperar. O processo será sobrestado para aguardar a decisão judicial por despacho da autoridade competente para aplicar a pena. Fala, Wilbur. Professor, eu tenho uma pergunta. Qual é? Nesse tempo, demora o criminal? E não vai parar o processo administrativo? Professor, eu estou com medo de uma coisa. O quê? Quando voltar o criminal, prescreveu aqui. Imagina que o Emerson volte condenado. Entendeu? E aí, eu pergunto, só que aqui já prescreveu. Excelente pergunta, não daria para punir o Emerson. Por isso que criaram essa regra. A prescrição não corre enquanto tiver suspenso o processo administrativo para aguardar a decisão judicial. Olha que legal. Então, processo pode ser sobrestado para aguardar a decisão judicial? Pode. Quem pode? A autoridade competente para aplicar a pena. Show. Nesse ínterim, nesse espaço, nem que isso acontece, nesse espaço, pode correr prescrição? Não. A prescrição não corre enquanto estiver suspenso para aguardar, enquanto estiver sobrestado para aguardar decisão judicial. Tá bom? Coloquei aqui ao final
desses artigos, Emerson, do 241 ou 250, uma tabelinha básica, sabe aquela coisa de prazinho que pode cair, né? Aí, ó, coloquei aqui, ó, repor de uma só vez, que é o lance lá do... Mas o meu aluno já aprendeu a regra do roda, né, a 10ª parte, até 2º grau, tal. Coloquei aqui uma tabelinha para vocês, que eu acho que pode ser útil também. Valeu? Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Fé e persevere. Sem perseverança, não haverá sucesso. Sem plantio, não haverá colheita. Fique com Deus. Plante coisas boas e colha coisas boas. Quem planta maconha perde a propriedade inteira, está na Constituição. Tá bom? Tchau, fica com Deus. Estão aqui os nossos contatos e eu gostaria mais uma vez de agradecer e pedir, por favor, deixe seu comentário para que nós possamos melhorar o nosso trabalho. Muito obrigado.